O selo divino na história final, eleição, proteção e propósito. Os 144.000 selados descritos em Apocalipse 7, versículo 4 e Apocalipse 14, versículos 1 a 5 constituem uma das revelações mais profundas e debatidas da escatologia bíblica. Inseridos no contexto da Grande Tribulação, eles aparecem como um testemunho claro da soberania de Deus, que, mesmo em meio aos juízos, preserva um povo específico para cumprir seus propósitos redentores. O texto afirma que são uns 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, versículo 4. Em seguida, apresenta a enumeração detalhada das tribos em Apocalipse 7, versículos 5 a 8, onde elas são mencionadas individualmente, totalizando 12 referências distintas. Esse detalhe não é meramente estrutural, mas teologicamente significativo. O número 144.000, 12 por 12 por 1000, expressa plenitude e organização dentro da linguagem bíblica, enquanto a repetição das tribos aponta para uma identidade concreta ligada a Israel, em continuidade com a tradição do Antigo Testamento. Essa distinção textual, no entanto, é o epicentro de um dos debates escatológicos mais significativos. Em contraste com a visão literal, correntes teológicas como o amilenismo defendem que o número é puramente simbólico, representando a totalidade da Igreja, o Israel espiritual de Deus, selado para a salvação ao longo da história. Essa divergência fundamental, Israel étnico versus Igreja simbólica, define o campo de análise deste estudo. O selo de proteção e o contexto da tribulação. Em Apocalipse 7, versículos 1 a 3, a cena profética é pausada por uma ordem celestial. Um anjo, subindo do nascente, clama em alta voz aos 4 anjos que detinham os ventos do juízo, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículo 3. Esse selo representa uma proteção divina especial e uma distinção espiritual, ecoando o padrão estabelecido em Ezequiel 9, versículos 4 a 6, onde os fiéis são marcados antes da execução do juízo. O selamento ocorre após a abertura do 6º selo, quando a humanidade reconhece a chegada da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Assim, a marcação dos 144.000 revela que, mesmo em meio ao juízo, Deus preserva um remanescente fiel. A proteção conferida pelo selo é primariamente para que possam cumprir sua missão evangelística sem serem atingidos pelos juízos divinos que assolam a terra. Eles são preservados dos flagelos, não necessariamente do martírio, embora sua sobrevivência para testemunhar seja o foco. De forma distinta, em Apocalipse 12, versículos 6 e 14, a mulher, que simboliza a nação de Israel, é levada para um lugar no deserto preparado por Deus, onde é sustentada por 1260 dias, protegida da perseguição do dragão. Isso indica que Deus empregará diferentes métodos de proteção para diferentes grupos de seu povo durante a tribulação. Na perspectiva futurista pré-milenista, os 144.000 atuam durante o período inicial da tribulação, especialmente nos primeiros 42 meses. Apocalipse 11, versículo 2, 13, versículo 5. Esse período também é identificado como tempo de angústia para Jacó. Jeremias 30, versículo 7. Os 144.000 selados, síntese dos principais métodos de interpretação. Os 144.000 selados, mencionados em Apocalipse 7,14, têm sido interpretados de diferentes formas ao longo da história cristã, refletindo distintos métodos hermenêuticos e pressupostos teológicos na compreensão das profecias bíblicas. Cada abordagem busca explicar a identidade desse grupo à luz de sua leitura do texto sagrado e da relação entre Israel e a Igreja. O preterismo, visão voltada ao passado, entende 144.000 como judeus convertidos no primeiro século, no contexto da Igreja primitiva e dos eventos que culminaram na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Nessa perspectiva, o número é simbólico, representando a totalidade dos eleitos de Israel naquele período histórico. O historicismo, que entende os eventos proféticos como ocorrendo ao longo da história, interpreta os 144.000 como a Igreja fiel através dos séculos. O número, também simbólico, aponta para a preservação contínua do povo de Deus em meio às perseguições e crises, destacando a ação divina em todas as épocas.
O amilenismo, linha de interpretação que nega um milênio literal, compreende 144.000 como símbolo de toda a Igreja, judeus e gentios, enfatizando a unidade do povo de Deus. O número expressa a plenitude espiritual, não uma quantidade literal, nem está relacionado a eventos futuros. A Igreja Católica segue majoritariamente essa linha simbólica, compreendendo os 144.000 como a totalidade do povo de Deus ao longo da história, sem distinção étnica, e ressaltando o caráter figurado da linguagem apocalíptica. As testemunhas de Jeová inicialmente entendiam que os 144.000 correspondiam ao grupo dos fiéis que reinariam com Cristo, havendo, em certos momentos iniciais de sua interpretação, uma compreensão pouco definida quanto à distinção entre destino celestial e terreno. Com o desenvolvimento de sua doutrina, passaram a adotar uma leitura mais sistematizada, considerando os 144.000 como um número literal e restrito, aplicado a um grupo específico que reinará no céu. Em contraste, distinguem a grande multidão como aqueles que viverão eternamente na terra, sob o governo desse reino celestial. O adventismo do sétimo dia apresenta uma interpretação mista, reconhecendo o número como literal, mas destacando o grupo como remanescente fiel no tempo do fim. Esse grupo é entendido como composto por aqueles que guardam os mandamentos de Deus, com destaque para a observância do sábado como sinal de fidelidade ao Criador. E mantém a fé em Jesus, refletindo lealdade à lei divina e fidelidade ao testemunho de Cristo. No protestantismo reformado, há variações entre leituras simbólicas e literais, mas, de modo geral, enfatiza-se a soberania de Deus no selamento dos escolhidos, sem a necessidade de uma interpretação estritamente étnica. Nessa perspectiva, os 144.000 são frequentemente compreendidos como representando o Israel de Deus, isto é, a totalidade do povo redimido. Composto por todos os eleitos em Cristo, tanto judeus quanto gentios. Ao avaliar essas interpretações à luz da hermenêutica apostólica, observa-se que os apóstolos tendiam a preservar o sentido literal das profecias do Antigo Testamento quando o contexto não indicava simbolismo. Em Romanos 11, percebe-se uma distinção entre Israel e a Igreja, bem como a expectativa de restauração futura de Israel. Nesse sentido, quando a Escritura menciona as tribos de Israel, a referência é direta, indicando identidade histórica e étnica. Apocalipse 7, versículo 4 a 8 reforça essa leitura ao declarar o número dos selados de todas as tribos dos filhos de Israel e enumerá-las, seguindo o padrão literal do Antigo Testamento. Em contraste com as abordagens simbólicas, o futurismo pré-milenista apresenta uma interpretação literal coerente com esse padrão. Nessa perspectiva, os 144.000 são judeus reais, das 12 tribos de Israel, selados por Deus durante a Grande Tribulação. Essa leitura se destaca por manter a literalidade do número, a distinção entre Israel e Igreja, a coerência com as promessas do Antigo Testamento e a continuidade do método apostólico, sustentando que a menção às tribos de Israel deve ser entendida de forma literal dentro da progressão profética bíblica. A estrutura dos 144.000, identidade e plenitude de Israel. A lista de Apocalipse 7, versículos 5 a 8 apresenta 12 tribos. Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. O texto inicia afirmando da tribo de Judá foram selados 12.000 e conclui com da tribo de Benjamim foram selados 12.000, Apocalipse 7, versículos 5 e 8. Cada tribo recebe 12.000 selados, totalizando 144.000, e as tribos são mencionadas explicitamente 12 vezes, reforçando a identidade étnica israelita do grupo. Dentro da tradição bíblica, as 12 tribos representam a totalidade do povo da aliança, conforme estabelecido desde Gênesis 49 e organizado em Números 1, versículos 4 a 16, o que sustenta uma base histórica e não apenas simbólica para o texto. A ausência da tribo de Dan e a aparente omissão de Efraim constituem um dos aspectos mais significativos dessa lista. Observa-se que Manassés é mencionado nominalmente, enquanto Efraim está incluído na tribo de José, seu pai, conforme o princípio estabelecido em Gênesis 48, versículos 5 e 6. Dessa forma, a única tribo efetivamente ausente é Dan, mantendo-se, ainda assim, o número de 12 tribos.
No caso de Dan, sua exclusão é frequentemente associada à profecia de Jacó em Gênesis 49, versículos 16 e 17, onde é comparado a uma serpente no caminho. Essa imagem, somada à sua ligação histórica com a idolatria, Juízes 18, versículos 30 e 31, levou alguns intérpretes a relacioná-lo ao engano e à apostasia. Em certas tradições, há ainda a hipótese de ligação com a figura do anticristo, embora essa ideia não seja explicitamente afirmada nas Escrituras. Entretanto, na visão profética de restauração apresentada em Ezequiel 48, a tribo de Dan volta a ser incluída na divisão da terra, recebendo sua herança entre as demais. Isso indica que, apesar de sua exclusão em Apocalipse 7, não há rejeição definitiva, mas sim a reafirmação da graça restauradora de Deus sobre Israel. Efraim, por sua vez, embora não apareça nominalmente, está representado em José e também possui associação com a idolatria, Oséias 4, versículo 17. Mas carrega uma forte dimensão de restauração. Diversos textos proféticos anunciam a reunião das tribos dispersas de Israel, como em Ezequiel 37, versículos 15 a 22, onde Deus promete unir Judá e Efraim em um só povo, bem como em Jeremias 31, versículos 8 a 10 e Isaías 11, versículos 11 e 12, que apontam para a reunião dos dispersos entre as nações. Assim, embora Efraim não apareça explicitamente em Apocalipse 7, sua inclusão por meio de José e sua restauração futura permanecem coerentes com o plano escatológico mais amplo, especialmente antes do estabelecimento do reino messiânico, enquanto a ausência de Dan destaca um possível aspecto de juízo associado à sua trajetória histórica. Missão dos 144.000 selados na Grande Tribulação. Os 144.000 selados descritos em Apocalipse 7, versículo 4 a 8 são apresentados como 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, listadas de forma específica: Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, com a exclusão de Dan. Antes que os ventos do juízo sejam liberados, esses servos são selados na testa. Apocalipse 7, versículo 3, indicando proteção divina em meio à grande tribulação, situada entre a abertura do sexto e do sétimo selo. Esse selo não apenas os identifica como propriedade de Deus, mas também os preserva para o cumprimento de uma missão específica no cenário de juízo global. O próprio texto chama de servos do nosso Deus, indicando um chamado ativo e intencional. O termo selados reforça a ideia de proteção e autenticação divina, distinguindo-os daqueles que sofrerão os juízos. Diferentemente dos mártires vistos anteriormente, Apocalipse 6, versículos 9 a 11, os 144.000 permanecem na terra com uma missão de testemunho. Nesse contexto, sua principal função é entendida, dentro da leitura futurista, como a de proclamadores do Evangelho em um mundo sob julgamento, contribuindo diretamente para a salvação da grande multidão descrita em Apocalipse 7, versículos 9 a 17, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa missão é reforçada em Apocalipse 14, versículos 1 a 5, onde 144.000 aparecem com o Cordeiro no Monte Sião, em uma cena que aponta para o resultado final de sua fidelidade. Eles são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro, indicando que representam os primeiros frutos de uma colheita espiritual maior. São descritos como espiritualmente puros, sem mentira e irrepreensíveis, características que evidenciam não apenas sua santidade, mas também a integridade de sua mensagem. Assim, sua atuação está ligada à proclamação fiel da verdade em contraste com o engano predominante no período da tribulação. Ao comparar sua atuação com a das duas testemunhas descritas em Apocalipse 11, percebe-se uma distinção importante. As duas testemunhas exercem um ministério profético concentrado, com duração de 1260 dias, operando sinais e juízos em Jerusalém, onde também enfrentam morte e posterior ressurreição pública. Já os 144.000 possuem um alcance mais amplo, atuando de forma global. Enquanto as testemunhas representam uma liderança profética específica, os 144.000 podem ser compreendidos como uma ampla frente missionária, espalhada pelo mundo, levando a mensagem de Deus tanto a judeus quanto a gentios. Essa diferença também se evidencia quando comparados à mulher de Apocalipse 12,
versículos 6 e 14, que simboliza Israel como nação sendo protegida no deserto durante a perseguição do dragão. Enquanto esse remanescente é preservado por meio de fuga e proteção geográfica, os 144.000 não são retirados do cenário de conflito. Pelo contrário, permanecem ativos no mundo, sustentados por proteção sobrenatural para cumprir sua missão. Seu papel não é o de se esconder, mas o de confrontar espiritualmente o sistema dominante por meio do testemunho fiel. O alcance do ministério dos 144.000 também se conecta diretamente com a promessa de restauração de Israel e a salvação das nações. Conforme Romanos 11, versículos 25 e 26, há uma relação entre a plenitude dos gentios e a salvação de Israel. Nesse sentido, os 144.000 atuam como instrumentos dentro desse plano, levando a mensagem que alcança tanto os gentios, evidenciado na grande multidão, quanto os judeus remanescentes. Eles não representam uma restauração política ou geográfica imediata das chamadas tribos perdidas, mas sim uma restauração espiritual, coerente com as promessas proféticas de textos como Ezequiel 37 e Oséias 3, versículo 5. Diversos intérpretes evangélicos dentro da linha futurista e dispensacionalista sustentam essa compreensão, destacando os 144.000 como judeus convertidos e enviados com uma missão evangelística durante a tribulação. Essa leitura busca manter a coerência com o método gramático histórico, preservando a literalidade do texto quando possível e integrando-o ao conjunto das promessas bíblicas. Assim, os 144.000 são vistos como um remanescente fiel, separado, protegido e enviado por Deus para anunciar a verdade em um dos períodos mais críticos da história humana, preparando o cenário para a consumação final do plano redentor. Os 144.000 em Apocalipse 14. Vitória, santidade e as primícias do reino messiânico. Em Apocalipse 14, versículos 1 a 5, os 144.000 aparecem com o Cordeiro no Monte Sião, tendo o nome de Deus escrito em suas testas. Eles entoam um novo cântico que ninguém mais pode aprender, indicando uma experiência singular de redenção e relacionamento com Deus. Essa cena revela não apenas sua identidade, mas o resultado final de sua fidelidade durante a grande tribulação. O Monte Sião, nesse contexto, simboliza o centro do reino messiânico, conforme anunciado em Salmos 2, versículo 6, confirmado em Hebreus 12, versículo 22 e relacionado à restauração de Israel em Romanos 11, versículo 26. A presença dos 144.000 ao lado do Cordeiro representa a vitória após a tribulação e seu posicionamento como primícias do remanescente fiel. Em conexão com Apocalipse 20, versículos 4 a 6, entende-se que participarão do reino milenar, reinando com Cristo como sacerdotes e reis, exercendo governo justo sobre as nações e contribuindo para a restauração espiritual de Israel, conforme Isaías 66, versículos 19 a 21 e Zacarias 8, versículo 23. O texto afirma que não se macularam com mulheres, porque são castos, Apocalipse 14, versículo 4. Essa expressão deve ser compreendida à luz do simbolismo bíblico, no qual a infidelidade espiritual é frequentemente descrita como adultério, como se vê em Oséias 2, versículos 2 a 5 e Ezequiel 16, versículos 30 a 32. Dessa forma, a castidade mencionada aponta principalmente para a fidelidade espiritual absoluta, indicando que não se contaminaram com a idolatria nem com o sistema da besta descrito em Apocalipse 13, versículos 11 a 17. A declaração de que não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, Apocalipse 14, versículo 5, reforça sua integridade moral e espiritual. Eles são apresentados como um povo purificado, em harmonia com o padrão dos sacrifícios sem defeito exigidos na lei, conforme Levítico 22, versículo 21, evidenciando uma vida de santidade e verdade diante de Deus. Além disso, são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro, Apocalipse 14, versículo 4. Expressão que remete ao princípio das primícias estabelecido em Levítico 23, versículos 10 e 11. Isso indica que representam o início de uma grande colheita espiritual, sendo os primeiros frutos de um mover mais amplo de salvação durante a tribulação, antecipando a plenitude do propósito redentor de Deus. Os 144.000, santidade, juízo e vitória no plano final de Deus.
À luz da análise bíblica e teológica, os 144.000 selados devem ser compreendidos como um grupo literal, composto por judeus das 12 tribos de Israel, escolhidos, selados e preservados por Deus durante o período da Grande Tribulação para o cumprimento de uma missão específica. A clareza do texto em Apocalipse 7, versículos 4 a 8, ao enumerar detalhadamente as tribos, reforça essa identidade histórica e étnica, enquanto Apocalipse 14, versículos 1 a 5 revela o resultado final de sua fidelidade. Vitória, santidade e participação no reino messiânico como primícias do plano redentor. Essa revelação afirma de forma contundente que Deus não se esqueceu de Israel. As promessas feitas aos patriarcas permanecem vivas e serão plenamente cumpridas, conforme declarado em Romanos 11, versículos 1 e 2 e Romanos 11, versículos 25 a 29, onde se afirma que Deus não rejeitou o seu povo e que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Senhor, em sua fidelidade, levantará um remanescente, restaurará Israel e conduzirá a história ao cumprimento definitivo de sua aliança, conforme Jeremias 31, versículos 35 a 37 e Ezequiel 37, versículos 21 a 28. Nesse cenário escatológico, os 144.000, juntamente com as duas testemunhas descritas em Apocalipse 11, versículos 3 a 12, desempenham um papel essencial como instrumentos divinos na proclamação da verdade, chamando tanto judeus quanto gentios ao arrependimento em meio ao período mais crítico da humanidade. Seu testemunho se alinha ao anúncio do Evangelho do Reino a todas as nações, conforme Mateus 24, versículo 14, evidenciando que, mesmo em juízo, Deus continua oferecendo graça. Diante dessa realidade profética, o chamado ao cristão é claro e urgente. Somos convocados a seguir o exemplo dos 144.000, que não se contaminaram, permanecendo fiéis, conforme Apocalipse 14, versículo 4, resistindo à corrupção espiritual, à idolatria religiosa e ao engano dos falsos mestres, conforme 2 Pedro 2, versículos 1 e 2 e Mateus 24, versículo 11. Eles são descritos como aqueles em cuja boca não se achou mentira. Não tem mácula, refletindo o caráter daqueles que pertencem ao Cordeiro. Em um mundo marcado por trevas espirituais, os servos de Deus são chamados a brilhar como luz, conforme Filipenses 2, versículo 15, sendo como luzeiros no mundo, e a permanecer vigilantes diante das estratégias ideológicas e espirituais que buscam corromper a Igreja, conforme Efésios 6, versículos 11 a 13. Assim como os 144.000 permanecem firmes e seguem o Cordeiro por onde quer que vá, o cristão hoje é chamado a viver em santidade, discernimento e fidelidade. Portanto, mais do que um tema escatológico, os 144.000 representam um modelo de compromisso absoluto com Deus. Sua identidade e missão apontam para a fidelidade divina, a certeza do cumprimento das promessas e a necessidade urgente de uma vida alinhada com a verdade. O tempo exige vigilância, firmeza e dedicação, pois o plano de Deus avança de forma soberana, conduzindo a história ao glorioso estabelecimento do seu reino. Caso este conteúdo tenha contribuído para a sua edificação, considere deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para acompanhar as próximas publicações e compartilhar este vídeo, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas. Sua participação também é muito importante, portanto, sinta-se à vontade para registrar o seu comentário. Informamos ainda que um PDF gratuito está disponível no início da descrição do vídeo para aprofundamento do tema. Muito grato. Professor Dr. Antônio Lima. Brasília, DF, 15 de abril de 2026.